Olá, 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 todos e todas! Começando agora o Sessão às 6 dessa semana. Sejam bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro e depois de tanta especulação do que poderia acontecer, quem ia morrer, como seria o final, chega na Netflix o volume 2, a conclusão da 4ª temporada de Stranger Things. Esperamos tanto por novidades envolvendo essa série, literalmente anos, e agora sua mais nova temporada já está completamente disponível e é sobre ela que vamos discutir hoje, em especial o que rolou no volume 2. Ah, Lucas, mas eu quero falar primeiro sobre o volume 1. Já discutimos sobre o volume 1, pra quem não sabe, logo quando foi lançado, na verdade. Quem não ouviu e quiser conferir antes, vou deixar o link da gravação completa na descrição, porque na conversa de hoje vai ter sim spoiler de tudo que rolou nessa temporada. Aviso logo agora para não serem pegos de surpresa mais na frente. Temos bastante coisa para discutir hoje, bastante mesmo. Tô falando de personagens, os maiores momentos, se é o tipo de conteúdo que poderia ser visto no cinema, se tem algo que poderia ter sido melhor, o que esperar pro futuro. Então, se você gosta desse tipo de conversa, com spoilers, mais aprofundada, destrinchando mesmo a série, manda pra alguém que você conhece, que também assistiu e quer trocar uma ideia, que você acha que vai gostar. Isso ajuda bastante o projeto a crescer e chegar em mais pessoas. Também temos o Instagram, tá bom? @sessãoas6 e o e-mail podcastsessãoas6@gmail.com, onde suas opiniões sobre a série ou o próprio podcast serão todas bem recebidas. Bora então começar, como sempre, pela famosa sinopse. Espero que gostem. Hawkins enfrenta um novo inimigo, o Vecna, outra criatura nomeada pelos amigos a partir de um personagem de Dungeons & Dragons. O perigo se intensifica e dessa vez quem resta em Hawkins não conta com a ajuda de Eleven, que se mudou para a Califórnia e posteriormente acabou em uma instalação secreta com o Dr. Brenner tentando recuperar seus poderes. Os showrunners, produtores e também responsáveis por boa parte da direção e roteiros são os irmãos Duffer, que dão vida a esse projeto desde o início. Bom, já falei algumas vezes aqui, mas falo de novo que eu tenho um carinho absurdo por essa série. Achei que o volume 1, mesmo não sendo perfeito, deu um começo e um meio muito fortes para a 4ª temporada, de uma forma que você não consegue parar de ver até entender tudo o que está acontecendo. Pelo menos comigo foi assim, quase viciante mesmo. E enquanto nós esperávamos pelo volume 2, percebi que as pessoas estavam criando teorias e expectativas absurdamente altas para o que poderia rolar no final. Achando que o Will ia se aliar ao Vecna no último episódio, que a Eleven ia morrer, que muita gente importante ia morrer ao mesmo tempo. Gente, começaram umas teorias loucas, sem pé nem cabeça. E quando os episódios finalmente saíram, mesmo sendo uma conclusão super sólida e bem feita, muitos fãs acabaram terminando frustrados pelas altíssimas expectativas não serem condizentes com o que realmente aconteceu. Graças a Deus não foi o meu caso, mas como bom fã trouxa da Marvel que eu sou, isso já aconteceu comigo sim antes, então eu simpatizo com quem sofreu disso aqui no volume 2, mas vamos ser sinceros, boa parte da culpa, mesmo com os produtores, o elenco, dando uma aloprada, falando que muita gente ia morrer, os próprios fãs têm uma parcela de culpa sim, por eles mesmos criarem e alimentarem teorias sem fundamento nenhum. Ainda mais se a gente já viu mais da metade da temporada, dá pra ter uma leve noção do que vai rolar no final. Então, nesse caso em especial, não consigo passar um pano pros fãs frustrados, porque mesmo com os comentários da produção alimentando as fanfics de vocês, quem criaram as fanfics foram vocês mesmos. Então, fica meio difícil de defender, sabe? Ah, Lucas, então quer dizer que você achou tudo perfeito? Não. Tem coisas que poderiam ter sido melhoradas, ou diferentes mesmo, mas no geralzão, não vou mentir, eu amei. Nossa, que final bom. Mas o que tem tanto pra amar nesse volume 2? Vamos começar por isso, os melhores momentos. Aí em seguida, o que poderia ter sido diferente, oportunidades perdidas e por aí vai. Beleza, melhores momentos. Não tem uma ordem exata, tá? Então vou só jogando o que vier em mente. Mas já adianto que uma surpresa que eu não tava esperando era como o episódio final parecia um filme. E nem era só pela duração, 2 horas e 20, se eu não me engano. Porque inclusive isso já tinha sido anunciado há um bom tempo.
Não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas assistindo mesmo, você sente que não tava vendo uma série mais. A edição, o jeito como a gente saía de uma cena de ação pra outra, a câmera lenta, trilha sonora, os efeitos especiais e principalmente o jeito como a temporada acabou, com os personagens no morro, no meio de flores coloridas lindas, encarando uma Hawkins diferente de tudo que eles já tinham visto. Uma Hawkins em contato direto com o mundo invertido, com fumaça preta e vermelha saindo das aberturas espalhadas pela cidade, com uma música épica, dramática no fundo. Cara, nessa hora eu só conseguia pensar, eu não tô mais vendo uma série. Esse final é nível filme blockbuster de Hollywood, que tem que ser visto no cinema. Então teve isso, de tudo parecer maior, com mais consequências. E outra coisa também é que eu chorei. Chorei sim, tá? Não vou mentir, mas não foi uma vez, foram várias. Chorei com a morte do Ed, com a Max sequelada, a conversa do Will e Jonathan. Então, bora falar sobre isso com mais calma. Primeiro, a morte do Ed. Me emocionou muito os momentos finais do personagem mesmo, sabendo que ia morrer como um herói. Alguém que passou a temporada fugindo e com medo, mas no final deu a vida pra proteger seus amigos e toda a cidade que nunca gostou dele. Nossa, isso foi de partir o coração, mas o jeito como o ator disse isso, que já que o Dustin tinha acabado de prometer que ia tomar conta do clube Hellfire, que assumir o manto dele seria como se o Ed tivesse finalmente se graduando, se formando, sabe? Seus momentos finais foram muito, muito bem escritos. E o ator Joseph Quinn entregou tudo com o olhar, suas expressões faciais no geral. O departamento de maquiagem também foi essencial nesse momento, com o sangue na boca, a pele ficando pálida. Definitivamente um personagem que conquistou os fãs absurdamente rápido. Não é fácil fazer isso, até porque essa série já era cheia de personagens marcantes antes mesmo dele se juntar ao elenco. E ainda assim conseguir roubar as cenas não é pra qualquer um. Pelo que eu vi, muita gente tinha certeza que isso ia acontecer, e tinha uma galera que não tinha a menor ideia, achando que ao invés disso eles iam mirar nos personagens que já estavam com os fãs há mais tempo, né? Assim, eu suspeitava porque, no caso que o Ed ia morrer, porque é comum em Stranger Things os novos personagens morrerem, tornando as participações mais passageiras mesmo, do que com o elenco recorrente. Temos como exemplo o ex da Joyce, né? O Bob, eu acho, na segunda temporada. Billy também, na verdade o Billy já era conhecido, né, quando morreu, então acho que ele não se encaixa. Mas temos o Alexei, a Barbie. Então é mais fácil apostar na despedida de alguém que chegou há pouco tempo do que nos principais. Mas confesso a vocês também que por um bom tempo achei a morte do Ed muito burra. Que se ele ou o Dustin também tivessem pensado só um pouco mais, dava para os dois terem saído vivos nessa. Eu não gosto quando, do nada, em algum filme ou alguma série, uma pessoa que até então sempre teve vontade de viver e preza pela própria vida, percebe que o único jeito das coisas se desenrolarem é se um sacrifício for feito. Cara, eu já vi isso em The Walking Dead, já vi isso em Star Wars, e quase sempre, se você parar pra pensar, não tinha necessidade daquela pessoa morrer. Ou pior ainda, da pessoa decidir que essa é a melhor coisa a ser feita. E por um bom tempo eu coloquei o Ed nessa categoria, um cara que, por falta de opções decentes ali no calor do momento, morreu acreditando que dar a sua vida seria o único jeito de contribuir com o plano. Assim, eu sei que ele não queria morrer, mas ações falam mais do que palavras, a impressão que deu foi essa. Mas quando pensei um pouco mais, levando em consideração que o personagem desde o início já tinha esse traço, essa coisa de enfatizar toda hora que não é um herói, que não é isso que ele faz, que ele não é esse tipo de pessoa, mas sim que foge dos problemas, decidi ali no impulso que tava na hora de ter a coragem que ele nunca teve antes de ser um herói. Quando penso por esse ângulo, sua morte faz muito mais sentido realmente, deixando de ser algo só burro e desnecessário e encarando como algo mais pessoal, como algo que ele mesmo sentiu que precisava fazer. Não sei se consegui explicar direito, mas quando pensei um pouco mais, realmente é algo que tem coerência com o personagem, com o modo como o personagem foi escrito desde o começo. Ao invés de entrar para o típico sacrifício, de repente alguém precisa morrer, então tem que ser eu porque sim, sabe? Que era o que eu tava pensando antes.
E chorei de novo quando o Dustin teve que contar para o tio do Ed que ele morreu, mas sem poder entrar em detalhes, né? Foi outro exemplo de um roteiro muito bem escrito, dando a entender que aconteceu ali durante o terremoto e que ele morreu protegendo todo mundo. O Gaten, o ator que faz o Dustin, vendeu super bem a cena, e quando os dois começaram a chorar, aí pronto, comecei a chorar também. E apesar de ser super triste a ideia de que a cidade vai continuar abominando o cara, mesmo depois que ele se foi, sem nunca imaginar o que ele fez, confesso que não consigo pensar em outra maneira que poderia ter terminado pra ele, sabe? Apesar de querer que ele tivesse terminado vivo, sim, o final que eles escolheram é muito tentador quando você para pra pensar no contexto geral e na posição que o personagem tava em relação ao resto da cidade, sabe? Como é que você voltava atrás? Como é que você faz as pessoas entenderem que ele é inocente? Eu acho que ele tava numa posição muito difícil, e por isso que o final que eles escolheram é tão tentador, porque dá pra fazer bastante coisa com o jeito como eles deixaram esse arco, essa relação Ed com Hawkins. E mesmo não sabendo o que eles têm em mente pro futuro, assim como na segunda temporada os irmãos Duffer fizeram jus a Barbie com o arco da Nancy, Murray e Jonathan, muito provavelmente eles vão fazer alguma coisa pra trazer mais dignidade pro Ed antes da série acabar. Tenho muita fé que alguma coisa vai ser feita, com certeza. Certo, tinha falado o que mais, meu Deus? Da cena do Will e do Jonathan. Tá, seguinte. Eu sei que muitos esperavam algo mais explícito, digamos assim, que o Will tivesse conversado de fato sobre sua sexualidade com o irmão e tudo mais. Eu queria também, até comentei sobre isso no podcast do volume 1, falei que, já que eles mesmos abriram essa porta, que eles abordem até o final agora. Mas quer saber? Pra mim, o jeito como fizeram foi perfeito. Porque, não sei se já tinham percebido isso antes, mas foi só no volume 2 que minha ficha caiu, quando eles deixaram mais claro uma coisa importantíssima, que o Will não tá pronto pra falar sobre isso. Eu achava que ele já estava confortável com o assunto e só não tinha falado com ninguém. Mas não, no momento ainda não é algo que ele tá disposto a conversar. E tudo bem. Os irmãos Duffer lidaram com isso de forma muito simples, mas bem feita. Lucas, mas por que você só tá falando disso? Porque não aconteceu mais nada com esse menino nessa temporada. Simples assim. A autodescoberta e segurar a vela pro Mike e pra Eleven foi a contribuição dele no seu arco, infelizmente. Mas enfim, a autodescoberta é um tema sempre muito bem-vindo, né? Então, voltando. A delicadeza da conversa entre os dois foi essencial para que funcionasse. Inclusive, também foi algo que eu comentei antes. A dinâmica que eles tinham na primeira e segunda temporada, as interações entre os irmãos, tinha sumido completamente desde a terceira temporada, se eu não me engano. Então, trazer isso de volta foi muito necessário. Jonathan tomando iniciativa, dizendo que eles não conversavam mais como antes e que o Will não esquecesse que podia contar com ele pra tudo, porque ele seria amado independente do que fosse. Eu chorei sim, tá? Saco. Mas foi mais pela reação do Will a tudo isso. Porque a gente via os olhos dele brilhando, escutando tudo isso e concordando ainda mais. A gente tem que fazer isso mesmo. Vamos conversar mais, por favor. Agindo quase como um ato desesperado, né? Concordando quase desesperadamente por finalmente ter um ombro amigo, o apoio que ele tá precisando no momento. Foi a hora perfeita para reviver essa dinâmica entre os dois. E quando se abraçaram, dava para ver o alívio que ele tava sentindo. Foi uma cena leve, super implícita e importante para a saúde mental do personagem. E que no geral eu agradeço muito por ter sido feita. E Jonathan lidou com isso muito bem. Porque se fosse outra pessoa, ou alguém mais insensível, alguém que não tá nem aí para o sentimento do outro, a conversa poderia ser simplesmente: ei, você é gay? É que eu tava vendo ali, acho que você é assim, né? Inclusive, pelo amor de Deus, não façam isso. Se a pessoa não estiver pronta, mostrar apoio é a melhor coisa que alguém pode fazer. Por isso eu achei tão emocionante, porque você vê que o personagem tirou um pouco o peso que estava carregando nas costas todos esses episódios. Muito bem feito, super satisfatório de assistir. E sobre sua pintura, como eu falei antes, se fosse qualquer outra coisa que não fosse um retrato do Mike, eu ia ficar chocado, porque pra mim tava muito na cara que seria isso.
E não é que não foi, foi uma pintura super linda, aliás, dos amigos reunidos lutando contra um dragão, todos vestidos a caráter, bem Dungeons and Dragons. Mesmo o Mike estando lá, me surpreendeu justamente por não ser o contexto que eu previ, mas acontece, né? Ah, e mais uma coisa, eu não comprei essa ideia de que o Mike era o coração do grupo aos olhos do Will. Talvez, né? E talvez na primeira temporada isso fosse verdade, mas hoje, pra mim, o coração da equipe é a Eleven, porque eles sempre dependem dela pra muita coisa, simples assim, mas pra seguir a narrativa a gente acredita que é, né? Então, é isso. Agora, sobre a Max, nossa senhora, nem sei por onde eu começo. Gente, talvez a conversa fique um pouco pesada agora, sem brincadeira, falando sério. Aí quem quiser pular essa parte e dar uma avançada, não vou julgar vocês não, tá? Tá bom, bora lá. Max nunca foi minha personagem preferida. Na verdade, nem se eu fizesse um top 5, ela entraria. Nada contra, adoro ela, mas simplesmente tem outras pessoas que me cativam bem mais. Steve, Dustin, Robin, enfim. Mas o jeito como seu arco foi escrito essa temporada foi surreal. Essa personagem representa a agonia do público não saber como as coisas vão ser. Quando foi salva no episódio 4, eu pensei, agora é que ela não morre mais. Mas quando ela se oferece de isca pra atrair o Vecna, eu senti como se a gente estivesse voltando pra aquela agonia de não saber o que vai acontecer com essa menina. Porque naquele ponto da série já tinha virado um ciclo pra mim. Dela estar bem, aí não estar mais, e achar que ela vai morrer. E ter esse peso no coração de quem assiste, de querer ver se os irmãos Duffer vão ter a coragem de dar o próximo passo e matar ela ou não, é demais, é cansativo. Porque é óbvio que eu não quero que a Max morra. E quando eles estabeleceram que no episódio 8, eu acho, a gente ia ter que passar por isso de novo, nossa, sem condições. Não que seja um ponto negativo, não é isso. É que o coração fica na mão, sabe? Mas agora, quando aquele filho daquele jogador de basquete, nem vou me dar o trabalho de lembrar o nome dele, pisou e quebrou o tocador de fitas dela, a única coisa que a traria de volta... Gente, quando isso aconteceu, eu surtei aqui em casa. Surtei. Porque é super normal a gente tentar prever o que vai acontecer, né? Mas esse episódio final tem momentos, e esse é um deles, que você assistindo fica pensando, mano... E agora? Eu literalmente não tenho ideia de como eles vão sair dessa. Aqui no caso, a Max. Quando um braço quebrou, aí eu já comecei a chorar. Pra mim, ela morreu ali. Aí depois a perna. E quando ela tava nos braços do Lucas, perdendo as sensações, cega, dizendo que não queria que fosse agora. Essa cena em especial eu achei pesadíssima. Inclusive eu fico até emocionado falando. Tava me tremendo todo, porque eu vi o medo nela, em seu rosto. Isso me afetou muito, não só pelo jeito como foi mostrado, mas se a gente parar pra pensar no que tá acontecendo. Max concordou em participar dessa missão suicida, mesmo sabendo dos riscos, porque sabia que ia dar tudo certo. Porque ela confiou que seus amigos a trariam de volta com música, porque ela sabia que ia voltar. Quando ela tá deitada lá nos braços do Lucas, eles falharam com ela. Óbvio que não foi de propósito, nem foi culpa deles, mas mesmo assim, ela morreu, entre aspas, assustadíssima, com medo e talvez até se sentindo sozinha. Posso estar falando besteira, mas se ela disse que estava perdendo as sensações do corpo, então talvez nem soubesse que o Lucas estava ali segurando ela e escutando tudo que ela dizia. Pelo menos é uma interpretação a se ter. O que eu tô querendo dizer é que ver a cena acontecer é horrível. Agora, você recapitular o que acontece, ter em mente como o plano devia se desenrolar, em teoria, dói mais ainda. E isso que compartilhei pra vocês era o que tava passando pela minha cabeça enquanto assistia. Nessa hora, eu estava completamente chocado com o destino que os roteiristas tinham dado pra ela. Foi o destino mais cruel que eu já vi darem pra uma personagem no último ano, pelo menos. E tudo isso por causa daquele escroto que quebrou o Walkman dela. Mano, parece que os roteiristas pensaram, como podemos fazer esse cara ser ainda mais odiado pelos fãs? Porque eu não acho que as pessoas têm ranço dele o suficiente, não. Só pode ter sido isso que eles estavam pensando, porque é imoral. Inclusive, eu amei que a morte dele foi super anticlimática, ou seja, que não teve tensão. Em momento nenhum a série ficou, meu Deus, será que ele vai sobreviver?
Será que ele vai morrer? Não, já mostra o cara sendo cortado ali no meio e pegando fogo, e é isso, próxima cena. Foi isso que aconteceu. Pra mim é o jeito da Netflix de dizer: olha, foi rápido porque nem eu tô aguentando esse menino mais, tá bom? E é isso. Então assim, achei ótimo. Mas agora, vocês acham que ela morreu mesmo? Assim, dane-se o que os irmãos Duffer disseram, tá? Sobre isso eu tô meio saturado deles, porque uma hora eles dizem: ah, ela teve morte cerebral e ponto final. Aí logo em seguida voltam atrás, dizendo que ainda tá viva, mas toda sequelada. Então quer saber? Até eles descobrirem o que eles querem da vida, vamos tirar nossas próprias conclusões. Inclusive, adoraria saber a opinião de vocês. De verdade, então vão lá no post do Instagram, @sessãoas6, e comentem suas teorias. Na minha opinião, não faz sentido nenhum deixar a Max naquele estado e terminar a temporada não a matando, se não for para trazê-la de volta em alguma circunstância. Simplesmente não faz sentido. Ao meu ver, ainda há assuntos inacabados com essa personagem. Vi uma teoria que ela só vai servir como hospedeira pro Vecna, mas não acho que seja isso, ou não acho que seja só isso, porque ia ser desrespeitoso se fosse. Então tenho muita fé que ela vai acordar do coma, mesmo a Eleven entrando em sua mente e sendo só um vazio. Com certeza tem mais coisa aí sim. E por falar na Eleven, eu achei interessantíssimo o jeito como os showrunners abordaram ela no último episódio. Não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas ela super assumiu o papel do anjo da guarda da Max, mais de uma vez até, não só a defendendo do Vecna, mas quando a Max morreu mesmo, e ela disse: não, eu não vou deixar, alguma coisa assim. Esquece anjo da guarda, mano, aquilo ali foi muito Jesus Cristo da parte dela, usando seus poderes pra deixá-la na linha entre a vida e a morte. Agora, como a Eleven fez isso, eu vou ficar devendo pra vocês. Mas eu até gosto um pouco de não saber, porque se enquadra naquela questão de você fazer de tudo pra cuidar de alguém que ama. Até mesmo algo que você nem sabia que podia. E isso só mostra que nem ela sabe a extensão de seus poderes. Talvez ela nem saiba o que fez, mas foi uma cena muito bonita. Tá, mas só pra concluir essa parte da Max. Mesmo não sendo fã número 1 dela, o que os irmãos Duffer fizeram prova que eles sabem lidar com tensão, mesmo sendo acusados constantemente de que não tem coragem de matar personagens. Pra mim, o que eles fizeram com a Max exige muita coragem e ousadia, não só como terminou a temporada, mas sua jornada mesmo desde o episódio 1 até o 9. Todos esses altos e baixos e toda a imprevisibilidade, o não saber se ela está a salvo ou não, pra mim isso deve muito ser levado em consideração. As pessoas têm mania de só trazer à tona o fato deles não terem matado mais gente, e é uma questão super válida que inclusive eu mesmo vou trazer já já. Mas como consequência acabam ignorando totalmente a montanha-russa cruel que foi a jornada da Max essa temporada, sendo que isso com toda certeza deve ser sim levado em consideração. Então é isso. Ainda tem uma cena ou outra que me marcaram, mas vão ser comentadas mais pra frente, porque agora seguimos com o próximo tópico. Tem alguma coisa que poderia ter sido diferente? Alguma oportunidade perdida por parte do roteiro? Alguma ponta solta? Bora lá. Existem alguns pontos sim, mas quase todos sou eu sendo chato, porque nada do que eu vou dizer agora diminuiu ou me tirou da experiência maravilhosa que foi assistir esse volume 2. Mas vou trazer mesmo assim porque faz parte da discussão, tá bom? Então bora lá. Assim como no volume 1, eles continuam com essa ideia dos personagens irem em direção ao perigo só com base no que eles acham que tá acontecendo, sem nenhuma prova concreta que realmente os motive logicamente a fazer o que eles decidem fazer. Tô falando só de um caso em específico, que é o arco dos adultos na Rússia. A ideia deles voltarem pra prisão, que mal conseguiram sair com vida, pra enfrentar todos os Demogorgons, só porque eles acham que pode de alguma forma dar uma vantagem pro pessoal enfrentando o Vecna lá em Hawkins, é muito estranha. Mesmo eles estando certos, e o mundo invertido ser sim uma mente coletiva, apesar da teoria ser válida, fazer algo tão louco e surreal e arriscado como voltar para onde eles estavam com base num palpite é muito sem noção. Você sente que os diretores não conseguiram achar um jeito mais convincente de fazer os adultos ajudarem estando na Rússia. Na verdade, a ideia deles é boa, é muito boa, mas faltou
Se fosse só um pouco melhor trabalhada, com os personagens recebendo mais informações, mais instruções do que fazer, seria perfeito. Mas confiar o destino dos seus filhos no acaso foi muito estranho. Quando eles mataram o último Demogorgon e o helicóptero chegou, como que eles sabiam que não faltava mais nada? Nossa, se fosse eu ali, ia ficar com muito peso na consciência. Eu ia ficar, tá, mas tem certeza que não falta nada? Nem explode nada, só pra ter certeza. Talvez um filho nosso esteja morrendo e a gente não sabe. Não? Então tá bom então. Eu ia ficar desse jeito. Outra coisa que eu preciso comentar, sim, são as mortes. Ou a falta de mortes. Como eu falei antes, a trajetória da Max deve ser sim levada em consideração. O sacrifício do Ed, claro, e todas as 22 vítimas do terremoto, né, entre aspas, em Hawkins, sem contar também nos adolescentes vítimas do Vecna. Então houveram mortes sim, mas claro que a gente esperava um pouco mais, né, vindas do elenco principal. E não quero pagar de hipócrita aqui, ainda acho que quem tava esperando que todo mundo morresse deu uma viajada sim, mas como o elenco dessa série é absurdamente grande, é de se esperar que um ou outro personagem grande morra no meio do caminho, né? E tirando o Ed, não teve ninguém essa temporada, nem a Max a gente pode dizer de certeza. Então, quem eu tava esperando? Como falei, o Ed era quase certeza, mas outro que eu também apostava muito que ia morrer, acho que vocês também, era o Steve. Pessoal, eu amo o Steve, sério. Mas quando a temporada acabou e ele terminou vivo, eu fiquei completamente chocado. Tava prontíssimo pra me despedir dele. Tinham vários momentos que davam a entender que ia rolar. E no final, terminou vivo. Não que ele vivo seja algo ruim, mas senti várias vezes que eles prepararam um terreno pra um final trágico que nunca aconteceu. Ah, Lucas, agora é você que tá viajando. Eu não vi nada disso. Gente, ele terminou o volume 1 todo sequelado, mordido por morcegos sobrenaturais, do mundo invertido com umas 2 feridas abertas na barriga, e o fato disso não ter dado em absolutamente nada foi muito incoerente. Ainda mais quando a própria série passa tanto tempo se esforçando para que você acredite na ameaça, nas consequências daquele lugar, em seus perigos. Até o Ed morreu pelos mesmos bichos. Ok que no caso dele foi um enxame, né? Um grupo gigantesco que o atacou de uma vez. Mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. E isso não quer dizer que o Steve tinha que morrer. Podia, sei lá, desenvolver alguma sensibilidade ao Vecna, ao mundo invertido, que nem o Will. Mas enfim, espero que esse personagem seja mais explorado no futuro. Senti que não teve o mesmo cuidado que as outras temporadas tiveram. Então ficamos aí no aguardo. Agora, algo que eles revelaram no volume 1 e não deu em nada foi essa ideia louca de que o mundo invertido na verdade é Hawkins do passado, que parou no tempo no dia que o Will desapareceu. No último podcast, até falei que mesmo adorando a coragem deles em trazer alguma resposta sobre esse mundo que a gente ainda não sabe nada, que eu não tinha a menor noção de como eles iam abordar isso. Pois a temporada acabou e nada. Foi um surto que a série teve e é isso. A essa altura do campeonato, confio super que os irmãos Duffer, já que os próprios decidiram colocar isso na história, que eles vão saber terminar o que começaram. Mesmo agora, isso sendo uma ponta solta, sabe? Acaba sendo outra coisa que só esperando mesmo pra ver no que dá. E por fim, meu querido, minha querida ouvinte, pra terminar essa sessão, queria compartilhar uma dica de ouro pra levarem pro resto da vida de vocês. Na verdade, eu já espero que vocês saibam disso. Se algum dia, por acaso, vocês perceberem, caramba, eu estou no meio de um filme de terror, evite a todo custo cantar a vitória antes da hora, pelo amor de Deus. Ah, como assim? Se você sabe que em poucos minutos um demônio de outro mundo vai entrar na sua mente, não inventa de marcar um encontro na sexta-noite pra assistir um filme. Se você sabe que em pouco tempo vai ter que entrar em outro mundo pra enfrentar cara a cara um demônio super perigoso, não precisa dizer que adoraria ter uma família criando 6 crianças com a Nancy. Principalmente no gênero terror, você dizer o que quer fazer da vida, seja algo que você queira fazer amanhã ou daqui a 8 anos, é uma péssima ideia, porque as chances de você não conseguir fazer nada disso acabam aumentando. Ah, Lucas, mas eles não sabem que estão numa série. Verdade.
Mas levando em consideração que um traço super marcante desse grupo é que eles, ou a maioria deles, são nerds e acompanham tudo de cultura pop da época, inclusive já os vimos fazendo cosplay dos Caça-Fantasmas, assistindo De Volta pro Futuro, que eles conhecem os quadrinhos DC, Marvel, então era de se esperar que fossem só um pouco mais espertos a ponto de evitar esse tipo de coisa, entende? Desde que percebi isso na terceira temporada que eu tenho prestado mais atenção. Não sei se vocês lembram, mas antes do Hopper e da Joyce precisarem desligar lá a máquina russa que estava abrindo o portal pro mundo invertido, do nada começaram a marcar um encontro em um restaurante, marcaram dia, a hora. E o que foi que aconteceu depois? Hopper foi dado como morto e foi parar numa prisão russa. Então fica aí a dica, quer marcar um encontro, uma saída com os amigos, ou até compartilhar a vida pessoal mesmo, espera o vilão morrer, tá bom? Ou então espera você estar em segurança, porque não tem necessidade. Guarda pra você e depois, mais tarde, é que você verbaliza. Então vamos todos ficar espertos e não marcar bobeira, beleza? Tô falando isso porque eu fiquei surpreso com a frequência absurda que isso aconteceu nessa temporada. Então, enfim, se um dia vocês se perceberem nessa situação, façam melhor do que os personagens dessa série. E agora, seguimos com os personagens. Claramente, não vai dar pra falar de todos, então trago aqui os que se destacaram mais. Se bem que eu já cobri um monte até agora, né? Então estamos bem encaminhados. Começo pela Eleven, ou Jane Hopper, que é interpretada por Millie Bobby Brown. Não acho que Stranger Things possa existir sem ela. Como falei antes, pra mim, o coração, a alma, é tudo ela. Toda vez que a atriz tem que fingir estar usando o seu poder da mente pra levantar a Nina, ou então explodir um helicóptero, lutar contra o Vecna, todas as vezes eu acreditei 100%. Ela é dona e proprietária dessa personagem, não consigo imaginar mais ninguém fazendo e estando nesse papel. A cada temporada que passa, sua evolução é notável da atriz e da personagem mesmo. Vê-la tentando encaixar sua vida na Califórnia foi muito legal. É tão comum ver no entretenimento adolescentes que não querem estar ali, que são mais introvertidos, que são mais contidos. Mas ela não. Acena pra todo mundo na escola, quer fazer amizade, apresenta os trabalhos na frente de todo mundo, mesmo sabendo da possibilidade de sofrer bullying, né? Realmente tem vontade de ter uma vida pós-Hawkins. E isso é o máximo. Não importa quanto tempo eu fique sem assistir essa série, basta um episódio com a Eleven que eu volto a entender por que eu gosto tanto dela. E por que ela é tão especial para esse show. Queria aproveitar esse momento para trazer uma cena em especial. Quando ela tá presa pelo Vecna, Max tá prestes a morrer e o Mike começa a fazer um discurso motivacional para que ela não desista e tudo mais. É o seguinte, eu realmente acredito que clichês não necessariamente precisam ser ruins. Se forem bem feitos, se bem escritos, pode até ajudar a vender uma cena. E pra mim, essa sequência fez exatamente isso. Por que eu tô trazendo isso agora? Porque é praticamente a mesma cena, se a gente parar pra pensar, que a que rola em Doutor Estranho 2, quando o Steven Zumbi começa a motivar a América Chaves a tentar usar os poderes do jeito certo. É a mesma coisa, mano. Então por que foram recebidos de maneiras tão diferentes pelos fãs? Pelo jeito como foi escrito. Em Doutor Estranho, o maior pecado daquele discurso, que inclusive virou meme e tudo mais, é que eram frases muito prontas pra dizer o óbvio. Que o poder estava dentro dela o tempo todo, e ela que não tinha visto isso antes, que só precisava confiar em si mesma. Como foi só isso, acaba sendo um exemplo de um clichê mal executado. Porque os fãs percebem. Não só percebem como perceberam. E como eu disse, virou meme. Já em Stranger Things, eu realmente acreditei que o Mike estava pensando tudo aquilo ali na hora. Que ele acredita fielmente que ela é capaz de mover montanhas, que ela pode voar, que com ou sem os poderes, ainda assim ele a amava, que ela era o suficiente. Pra mim, foi o exemplo do mesmo clichê, mas que super deu certo. Pelo menos pra mim deu certo. Não que a Eleven precisasse de discurso motivacional, né? Porque a Max ali, prestes a morrer, já é incentivo suficiente, né? Mas o Mike precisava fazer alguma coisa nessa série, se redimir por ser um namorado tão ausente. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que o mesmo recurso narrativo está presente nas duas produções, que são super diferentes e são executadas de maneiras diferentes também, e dá pra ver a diferença, sabe? Eu sei que é um momento super rápido, mas precisava fazer essa comparação porque me chamou a atenção.
Seguindo agora com a Max, interpretada por Sadie Sink. Sei que já falei bastante dela, mas tinha que marcar presença aqui também, justamente por ser outra atriz, fazendo um papel bem complexo, ainda mais pra idade dela. E ainda assim conseguindo vender absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Independente se era uma cena com falas ou sem, a gente conseguia perceber como a Max estava passando por um momento pesado em sua vida. Mesmo um ano depois da morte do irmão, ela precisando expressar isso verbalmente ou só com o rosto, o público percebe que tem muita coisa acontecendo ali dentro da sua cabeça, sabe? Também soube lidar com todo o arco dramático, que não foi pouco, super bem. A cena em que está nos braços do Lucas, nota 10, nota 1000. Espero muito que esse não tenha sido o seu fim e que a atriz consiga ter a oportunidade de dar um encerramento digno e de preferência mais feliz, né, para essa personagem maravilhosa. E por fim, temos o Vecna, ou Henry, interpretado por Jamie Campbell Bower. Apesar de não fazer sentido nenhum ele não ter morrido depois de todos os ataques que levou, inclusive isso sendo meio frustrante, fico feliz porque isso quer dizer que é um vilão que não vai ser desperdiçado em uma única temporada. Eles reconheceram como tem potencial, como é assustador, perigoso, mortal, e se livrar disso agora ia ser um erro realmente. Então saber que teremos mais Vecna daqui pra frente é muito interessante. Mesmo por baixo de toda aquela maquiagem, com certeza é um personagem que não seria a mesma coisa se outra pessoa o interpretasse. Não só pela postura, mas principalmente em seus monólogos também. O trabalho que ele faz com a voz é muito, muito interessante. O jeito como foram ditas as suas falas realmente dava uma tensão, foi bem bom mesmo. Então aguardo ansiosamente mais atualizações desse cara que a gente ama odiar. Beleza. Agora que já conferimos os 2 volumes, nada mais justo do que discutir sobre o que já sabemos sobre o futuro. Murray e Joyce, no final das contas, conseguiram resgatar Hopper, nos dando um final super satisfatório com todos os personagens se reencontrando, incluindo Hopper e Eleven. O fato dela nem desconfiar que ele estava sendo resgatado só deixou tudo mais emocionante, porque no mesmo tempo que estava processando o que aconteceu com a Max, a perda de uma grande amiga, de repente lá estava seu pai, mais vivo do que nunca. Então foi lindo. Tivemos também muitos casais se formando, né? Ou já formados. Primeiro, Joyce e Hopper finalmente se beijaram, Brasil. O flerte entre eles é a coisa mais fofa desse mundo. Me deixa feliz demais saber que enfim estão juntos. Mesmo que ainda não seja nada sério, mas é um avanço, se merecem demais. Tô mais do que pronto pra ver a Eleven a chamando de mãe. Acho que ela nunca fez isso com a Joyce. Temos também, quem mais? A formação do triângulo amoroso, que acho que falo por todos quando digo que ninguém pediu. Não tinha necessidade nenhuma disso acontecer. Ao contrário da maioria das pessoas, ainda quero ver os irmãos Duffer trazerem de volta aquela química que eles tinham antes. No caso, a Nancy e o Jonathan. A oportunidade perfeita para esse arco terminar e todo mundo seguir em frente era no episódio final, e ainda assim não teve um encerramento enquanto a isso, o que é frustrante demais, porque era só o Jonathan dizer a verdade sobre querer fazer faculdade em outro lugar. Pelo menos eu acho que era isso, né? Nem lembro mais o que tá acontecendo com esse menino. Que eu tenho certeza que a Nancy seria super compreensiva quanto a isso. Mesmo o Steve sendo um homão com um desenvolvimento sensacional, ainda não tô convencido que ele e Nancy deviam voltar não. Não sei, mano. Esses dias eu vi um comentário super interessante que me fez pensar, dizendo que nenhum dos dois é o cara certo pra ela. Porque nem Nancy se encaixa com o grupinho de Jonathan e Argyle, e nem ela é o tipo de mulher que largaria tudo pra se dedicar a criar 6 crianças na fantasia do Steve. Apesar de serem caras legais, ela ainda não achou o cara certo. E assim, ouvindo isso, eu meio que concordo. Talvez ela até queira ter filhos algum dia, mas não ao ponto de já fantasiar e verbalizar sobre isso, como o Steve faz. Eu gosto que a prioridade é a sua vida profissional, os estudos. Eu acho que ela deve ter, sei lá, 20 anos, 19, 18, enfim. Então eu acho normal, mas ainda torço muito para que ela e Jonathan se resolvam e voltem a ser o que eram antes, porque do jeito que as coisas estão agora, é bem capaz que eles terminem. Quem mais?
Até onde eu sei, Mike e Eleven continuam um casal, apesar dos problemas. E Robin terminou a temporada conhecendo mais a Vicky, que realmente acha que tem chance de dar em alguma coisa, viu? Vicky, do nada, começou a conversa dizendo que terminou o namoro. Olha, eu achei isso bem suspeito, viu? Então não sei. Será que esse vai ser o próximo casal da série? Vamos ver. Mas além do romance, tivemos a tragédia que aconteceu em Hawkins, né? As 4 mortes aconteceram, de certa forma. Então foi o suficiente para os portais se abrirem, que esses 2 mundos se cruzem. E é exatamente isso que aconteceu. A cidade agora tem contato direto com o mundo invertido. Com o Vecna, né? Que pode atacar a qualquer momento. Com seus monstros, com seus morcegos, seus demogorgons, demodogs, enfim. Pra falar a verdade, eu nem lembro mais o que o Vecna quer. É expandir o mundo invertido, não é? Refazer o mundo do jeito dele, é isso? E o Will, assim que botou o pé de volta em Hawkins, voltou a sentir a presença dele, confirmando que ainda está vivo. Muita gente teoriza que o Will vai se aliar a ele, porque ele vai ser manipulado pela questão da sua sexualidade e tal. Olha, essa segunda parte, eu não duvido que o Vecna use a vida pessoal do Will contra ele. Mas agora, virar um vilão, eu gosto de pensar que o nosso querido Will é um pouco mais forte do que isso. Ainda mais agora que sabe que pode contar com o Jonathan pra tudo. Então acaba sendo mais um personagem que não vejo a hora de ver qual rumo vai tomar. Ah, e eu gosto de pensar também que os irmãos Duffer estão bem atentos aos feedbacks que a internet e os fãs estão dando. Então não ficaria surpreso se começassem a ter mais mortes de grandes personagens na 5ª temporada, justamente porque foi a maior queixa, né, que as pessoas tiveram do volume 1 e 2. Eles são bem espertos, e com certeza vão levar o feedback em consideração na hora de desenvolver o final. Pelo menos é isso que eu gosto de pensar. Agora vamos falar de novidades. A Netflix já confirmou que os irmãos Duffer criaram a The Upside Down Pictures, ou seja, a produtora Mundo Invertido, onde irão focar em projetos exclusivos com esse serviço de streaming especificamente. Pelo nome, a gente já acha que são produções relacionadas apenas com o mundo de Stranger Things, né, em expandir isso aí. Mas já confirmaram também que eles vão ser os responsáveis por uma adaptação live action de Death Note, o famoso mangá e anime. Pelo que eu entendi, não especificaram se é filme ou série, mas vem aí, né? E não vai ter nada a ver com o filme que a Netflix já fez alguns anos atrás, tá? Que foi super mal recebido. E sinceramente, pelo pouco que eu sei desse anime, achei a cara dos irmãos Duffer. Acho que esse projeto tá em boas mãos. Vão desenvolver outra série, ainda sem nome, sem nada. O que mais? Teremos também uma adaptação de uma obra de Stephen King, que eu saiba, também não revelaram qual. Stephen King também, acho a cara deles. Então assim, é muito bom saber que eles estão na zona de conforto, né? Onde eles sabem que podem entregar um bom trabalho. E claro, não poderia faltar spin-offs de Stranger Things. Sim, o fim da série não significa o fim desse universo. Pra quem não sabe, spin-offs são histórias que são contadas, seja por meio de filmes ou séries, que se passem dentro de um mundo que nós já conhecemos. Por exemplo, Animais Fantásticos, os filmes que saem todo ano, são spin-offs do mundo Harry Potter, entendeu? Mas não necessariamente tem o Harry, a Hermione, enfim. Eu sei que vocês já sabem disso. Tá, o que temos até agora em relação a isso? Foi confirmada uma peça de teatro ambientada no mundo e com a mitologia da série. Claro que vai ter toda uma produção experiente nisso, né, em teatro, mas uma peça de teatro com os Duffers é no mínimo intrigante. Na verdade, tudo isso que eu tô falando me interessa bastante. E, por fim, confirmaram também uma série live action, também baseada no mundo e na mitologia da série, mas com outros personagens, uma outra pegada. Eu não sei muito mais do que isso, pelo menos nada concreto o suficiente para compartilhar com vocês, mas garanto que essa peça e essa série live action não serão as únicas produções temáticas de Stranger Things que eles estão desenvolvendo. Eu ouvi que uma série animada tá em produção e eles têm alguma coisa em mente envolvendo a cultura coreana, mas sobre isso em especial eu tenho medo de falar besteira por não saber o suficiente, tá? Ou seja, se isso é dentro da série animada ou se é algum projeto à parte. Então, por precaução, vou ficar calado. Mas as confirmadas são essas que eu falei agora há pouco, tá? Muita coisa vindo por aí. E como já disse, tenho muita fé nos irmãos Duffer.
Então tô com expectativas altas para tudo isso. Certo. Se você escutou o podcast do volume 1, deve lembrar que ele sozinho quebrou o recorde com mais de 287 milhões de horas assistidas mundialmente em apenas 3 dias. De acordo com o site The Wrap, 301 milhões de horas foram assistidas apenas no volume 2, ou seja, apenas com o lançamento dos 2 episódios finais. Olha que loucura. E somando tudo isso com as horas já acumuladas no volume 1, essa 4ª temporada ao todo tem mais de 1 bilhão de horas assistidas no mundo todo. Isso é surreal. Mesmo a Netflix tendo outros sucessos, outros filmes e séries bem famosas, ainda acho que vai ser bem difícil de ultrapassar isso, sabe? Porque são números absurdos. E Stranger Things merece demais. Então fico muito feliz que esteja sendo um sucesso. Até porque foi caríssima para ser produzida, né? Vários milhões investidos. Então ver um retorno nesse nível é bom demais. Por fim, para finalizar, queria fazer um rápido desabafo sobre minha experiência assistindo. É o seguinte, tinham certos momentos, certas sequências que eram tão épicas ou simplesmente prazerosas de assistir, que ficava me perguntando como seria se tivéssemos visto nos cinemas. Se o episódio final, o 9, que inclusive tem a duração de um filme, fosse exibido nas salas de cinema de todo mundo. E levando em consideração que nos Estados Unidos eles já estão selecionando alguns filmes para serem exibidos em salas para só depois entrarem no catálogo da Netflix, seria algo possível, sabe? Eu não tô falando de nada surreal e absurdo, porque eu não sei vocês, mas eu pagaria uma grana boa pra ver o episódio 9 numa sala lotada de fãs, torcendo ali um do lado do outro, todo mundo junto, nível Vingadores mesmo. Porque quando Running Up the Hill, da Kate Bush, tocou mais uma vez, numa sequência de cenas muito bem editadas e deixando a atenção ao máximo, tipo, Steve, Robin e Nancy se libertando, Max caindo depois de quebrar um braço e uma perna, e Lucas agarrando ela, ao mesmo tempo que Hopper enfrenta um Demogorgon com uma espada, minha gente, em câmera lenta ao som do remix de Running Up the Hill. Vocês têm noção do quão incrível isso foi? Hopper decapitou um Demogorgon em câmera lenta, usando uma espada que ele achou no chão. Agora, por que tem uma espada numa prisão russa dos anos 80, quando já existiam armas de fogo? Aí eu não sei. Mas quem se importa, mano? Dane-se. Foi cinemático. Eu nem sei se essa palavra existe. Mas assim, a sequência inteira, cada um no seu arco, reagindo a uma coisa diferente, foi um dos momentos que eu pensei, é um filme isso que eu tô assistindo, não é uma série mais. E super me imaginei gritando com todo mundo no cinema, porque eu tenho certeza que os fãs iam gritar quando chegasse essa sequência. Então assim, foi boa demais. Naquele momento eu já tava me tremendo, com certeza. Outra coisa que me emocionou, mas essa foi bem rápida, foi quando eles estacionaram o trailer roubado e começaram a se equipar ao ar livre mesmo. E quando a câmera começou a mostrar bem devagar, cada um no seu canto, treinando, se exercitando, Max acompanhando Nancy com a arma, Ed e Dustin brincando de luta com as latas de lixo com espinhos, Erika e Lucas fazendo umas lanças, foi tão espontâneo. Eram os Vingadores de Hawkins que estavam ali. Parecia pouco, e realmente era pouco, mas eles eram a única chance que essa cidade pequena tinha de sobreviver ao Vecna. Ah, e outra coisa, fazer isso sem a Eleven, tá bom? Eles realmente acreditavam que iam fazer tudo isso sem a Eleven. Levando em consideração que eles não conseguiam passar uma temporada sem sobreviver da ajuda dela, foi uma sequência importante para mostrar a evolução do grupo em si. Ter visto isso no cinema, por mais breve que fosse, ia ser ainda mais emocionante. Eu sei que a mensalidade da Netflix tá um absurdo de caro, mas pessoalmente eu gostaria de ter a opção de poder conferir a conclusão disso tudo numa telona enorme, ao lado dos meus amigos, porque ia ser maravilhoso. E eu acredito não ser a única pessoa que pensa assim. Adoraria saber a opinião de vocês, inclusive, mas eu espero de verdade, que daqui pra Stranger Things 5 ser lançado, que eles considerem isso. Os fãs iam pirar e eles iam aparecer, eu tenho certeza. Por um lado, acho que tô sonhando alto demais. Por outro, como falei agora, a Netflix já faz isso com filmes específicos em cinemas específicos. Então, já que está mais do que claro que a série é um fenômeno global, por que não expandir isso, sabe?
Mas era basicamente isso que eu tinha pra compartilhar. E eu quero saber o que vocês acham. Por favor, corram lá no @sessãoas6, que é um tópico que me interessa bastante. Talvez até vocês também, quem sabe. Olha, no final das contas, Stranger Things 4 teve muito mais altos do que baixos, entretém demais. Uma vez que eu começava a ver, não parava mais. Precisava saber se meus personagens preferidos iam terminar bem, quem ia sair vivo, o que ia acontecer com o Vecna, os planos do pessoal, as sequências de ação. Os irmãos Duffer já se provaram que sabem como escrever bons personagens e são ótimos em criar uma atmosfera de tensão em cima daqueles que nos importamos, e brincam muito bem com a possibilidade de e se algo acontecer com algum deles. Tudo isso com o senso de perigo ao máximo, resultando em um excepcional vilão, excepcional, simplesmente incrível, que apesar de ter motivações já vistas antes em outros filmes e séries, como foi bem estabelecido no volume 1 e visualmente impressionante, aqui temos as consequências disso, de modo que apenas sua presença seja o suficiente para a gente, o público, entender como é uma ameaça real, que promete e entrega consequências que mudam para sempre o rumo da série e dos nossos queridos personagens. Como em diversos episódios, principalmente no último, eles me tinham na palma da mão, meu coração só faltava sair pela boca em alguns momentos, e no fim das contas, como falei agora, tiveram sim consequências nunca vistas antes, elevando ainda mais os riscos para a quinta temporada. Agora que o mundo invertido tá aberto, né, não tem como esconder mais. Então, no geral, apesar dos pesares, eles conseguiram sim entregar uma super temporada que com certeza vale a pena assistir. No episódio anterior, eu tinha dito que a terceira temporada ainda era melhor, por ser mais fechada, muito bem escrita, mas agora, confesso que eu teria que pensar um pouco, já não tenho mais tanta certeza de qual é a minha preferida. Se bem que não tem uma temporada dessa série que seja ruim, né? A verdadeira definição de tanto faz. Mas falando sério, daqui pra sair a quinta, eu consigo formar uma opinião sobre isso. Agora que a quarta acabou, e acabou tão bem, já não sei mais. Vocês têm alguma preferida? É essa quarta? E imagino que a maioria vai dizer que sim, né? Se bem que eu vi uma galera permanecendo fiel aí à primeira temporada, aquela que originou tudo, e esperava que mais pessoas morressem. Quem? Essa discussão é com spoilers. Quero nomes. É o Steve? É o Will? Me conta lá no Instagram, @sessãoas6, ou no e-mail, podcast@sessãoas6@gmail.com, que eu preciso conversar com quem já viu, agora que os 2 volumes já saíram. Como eu falei no começo, se você conhece alguém que acha que vai gostar desse episódio, ou do formato do Sessão às 6 mesmo, manda pra ele, manda pra ela. Compartilha que estamos nas principais plataformas digitais. Tô falando do Deezer, Spotify, Anchor, Apple Podcasts e por aí vai. Podcasts mais completos assim dão um trabalho a mais no roteiro, na edição, ou só pra ficar falando direto aqui sozinho por 1 hora. Então qualquer ajuda pra expandir ainda mais esse projeto ia ser incrível. Adoro trazer esse tipo de conteúdo pra vocês, é uma coisa que me dá muito prazer. E ver vocês curtindo, mostrando que gostam, engajando, melhor ainda. Mas vou ficando por aqui. Encerro essa edição número 121 agradecendo a todos que escutaram até o final, porque eu sei que foi um episódio longo. E me encontro com vocês sábado que vem para falar sobre alguns super-heróis aí que tem marcado bastante presença na televisão nas últimas semanas. Mas é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez, vocês são maravilhosos. Um grande beijo e até mais.